Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de sintaxe da oração. Agora vamos falar dos verbos de ligação e do predicativo do sujeito. Olha só, isso aqui é facinho, bem tranquilo. Agora que vocês já sabem o que é um verbo transitivo direto, intransitivo, transitivo indireto, o que é objeto direto, o que é objeto indireto. Então agora está na hora de saber o que é o verbo de ligação, como é que ele funciona, o que a tia Norminha diz a respeito desse cara. Facinho, acompanhem comigo aqui então. Vamos lá. Verbos de ligação. Vejam que o nome já está dizendo, né? O verbo que faz a ligação. A ligação do quê? O verbo de ligação é aquele que liga o sujeito a uma característica, a um estado, certinho? Então, dentro do verbo de ligação, não há uma informação importante, assim como no verbo significativo, né, que a gente comentou ali na aula, sobre a importância daquele verbo, o significado que ele tem, a essência que ele tem. Os verbos de ligação são chamados de verbos, verbos não significativos, exatamente o oposto dos verbos significativos. Eles têm essência, estes não. Tá? Então, o que significa isso? O que é o verbo não ter essência? Por exemplo, o verbo ser, estar, ficar, permanecer, viver, andar, por exemplo, podem ser verbos de ligação. Eu já vou dizer por que podem ser. Normalmente são, mas há situações em que podem não ser. E é isso que vocês devem levar em consideração quando forem fazer uma análise. Afinal de contas, como eu sempre enfatizo, em se tratando de sintaxe não há decoreba. A análise é a parte mais importante na questão, tem que analisar. Tá? Então, olha só. Amado é feliz. Por exemplo, vejam aqui. O que nós fizemos? Eu vou pegar a canetinha azul aqui para nós estabelecermos uma relação aqui bem importante. Eu vou ensinar um bizu, um macete para vocês, facinho de identificar o verbo de ligação. Óbvio, o macete, como eu sempre enfatizo, é um instrumento, é uma ferramenta de trabalho, então tem que saber usá-la, né? Então tem que saber usar o bizu, certinho? Muito bem, olha lá. Amado é feliz. Vejam que feliz é um estado atribuído a quem? Atribuído ao amado, que neste caso é o sujeito. Como é que eu sei que esse cara aqui é um verbo de ligação? Simples. Vejam que eu consigo colocar um sinal de igual. Esse é o macete, esse é o bizu. Olha aqui, ó. Amado igual a feliz. Certinho? Então aqui, o que eu tenho nessa relação de significado aqui? Aqui, ó, claro que o verbo de ligação, ele é esvaziado de significado, mas obviamente, por exemplo, aqui eu tenho a ideia da permanência do estado, certo? Ele é feliz, o amado igual a feliz. Vejam que a essência do que eu quero dizer não está no verbo, está fora do verbo, é o estado que é a parte mais importante, certo? O verbo faz essa ligação, aqui trouxe uma ideia de permanência de estado, mas o que eu quero dizer a respeito do sujeito está aqui, fora do verbo. O amado está feliz, o está doente, está triste, por exemplo. Olha só, aqui está o verbo. Como é que eu sei que ele é um verbo de ligação? O amado igual a triste. Quando eu subtraio o verbo estar e coloco esse sinalzinho de igual ali, eu não estou subtraindo uma informação importante, certo? Aquilo que eu quero dizer a respeito do amado está ali, no triste, certo? Então esse cara liga um sujeito a um estado. Agora um estado transitório, então um estado transitório, certinho? O amado ficou doente. Então se ele ficou, ele não estava antes. Um amado igual a doente. Claro, eu percebo
a mudança de estado por meio do verbo, obviamente, senão ele não estaria aqui. Mas a essência do que eu quero dizer está fora dele, ó. O amado igual a doente. Aqui é mudança de estado, certinho? Olha aqui. Amado permanece silencioso, ou permanece em silêncio, poderia ser uma locução adjetiva. Aqui o verbo de ligação, como é que eu sei que este é um verbo de ligação? A mesma historinha, olha aqui, ó. Amado igual a silencioso, ou seja, eu tenho aqui a característica, o estado, né? O verbo ligando o sujeito a uma característica. E aí a gente percebe o que aqui? É a continuidade, o permanece, é a permanência, a continuidade do estado. Ó. Continuidade do estado. Certinho? Então, esse é o significado dessa ideia aqui. Amado vive. Amado, vejam que agora eu coloquei duas vezes aqui, ó. Amado vive e amado vive. O que eu quero mostrar? Que este verbo pode deixar de ser de ligação, assim como os outros também. Né? Então eu posso dizer, por exemplo, que o amado vive preocupado. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um verbo de ligação, certo? Olha lá. Por quê? Porque este vive não é no sentido de viver, de estar vivo. Esse vive quer dizer estar sempre preocupado. Então é mais uma ideia aqui de uma permanência de estado. Olha lá, igual a preocupado. Então é um verbo de ligação, certo? Agora aqui, será que vai ser um verbo de ligação também? Por exemplo, se eu disser amado vive aqui, aqui não é um estado, não é uma característica, é um advérbio, da ideia de lugar. Então, neste caso, o viver é no sentido de estar naquele lugar, de viver, de morar, de residir naquele lugar, não tem nada a ver com o verbo de ligação. A essência do que se quer dizer está aqui, no verbo. Então, ele é um verbo intransitivo, certo? Não é um verbo que liga um sujeito a um estado. Perceberam? Então eu só vou saber se o verbo é de ligação ou não dentro do contexto. Eu tenho que levar em consideração a frase naquele momento, naquela frase especificamente, certinho? Então isso quer dizer que o permanece também pode deixar de ser um verbo de ligação, mas é óbvio. Exatamente dessa forma, facinho, facinho. Amado anda, por exemplo, o amado anda preocupado. Mesma história, é um verbo de ligação, olha lá, o amado igual a preocupado. Agora, se eu digo que o amado anda rápido, olha só, aqui eu tenho um advérbio e este verbo que significa caminhar, né? A criatura caminha rápido. Então, um verbo intransitivo, um verbo significativo, não um verbo de ligação, certo? A mesma avaliação que fizemos em cima ali, tá? E aí eu coloquei outros verbos aqui para que vocês percebam isso, tá? Isso aqui, essa história de chamar esse verbo de intransitivo, por exemplo, olha só, amado está aqui. O que vai acontecer com este verbo aqui, ó? A princípio eu penso que o verbo estar é um verbo de ligação, mas eu tenho, crianças, vejam aqui, ó, eu tenho aqui um advérbio e não um estado, e sim um lugar. Este lugar está representando o quê? Ele está representando, olha lá, ó, ele está representando, isso aqui é um advérbio, portanto eu tenho aqui um lugar. Tá? Então o que vai acontecer? Este verbo vai ser intransitivo. Não, mas como assim intransitivo? Qual é o conceito de um verbo intransitivo? Não é a ideia de um verbo que representa uma ideia, sujeito, uma ideia completa? Então eu tenho um sujeito e um verbo, teria uma ideia completa, e aqui não acontece assim, o amado está, como assim? Ele precisa daquele aqui? Pois é, só que a norma culta, tia Norminha, não considera essa
transitividade adverbial, a necessidade do advérbio, ela não considera. Então o que a tia Norminha faz aqui? Esse é o furo da tia Norminha, né? Ela não sabia o que fazer aqui e deu um nome. Atribuiu a este verbo a classificação de intransitivo, embora nós saibamos que aqui ele pede um advérbio. O advérbio é um termo acessório, não é considerado como complemento. Então, furo da tia Norminha, certinho? Então tomem cuidado com essa classificação. Amado vive no Brasil, a mesma historinha do viver aqui, tá? Então eu tenho um verbo intransitivo e o ficou, a mesma história. Amado ficou? Ah, como assim ficou? Não tem sentido. Pois é, em casa vai ser um advérbio, tá? Então aqui uma locução adverbial, e o ficar, neste caso, vai se classificar como um verbo intransitivo, embora não dê conta aqui, obviamente, o conceito, certo? Então, fazer o quê? Tá? Agora, só para completarmos, eu vou colocar uma frasezinha aqui. Se eu dissesse assim, ó, Amado dirige feliz. Vejam aqui, olha só. O que eu tenho aqui? Dirigir é o verbo, certinho? E aí eu posso dizer, o verbo dirigir é um verbo de ligação, olha lá. Posso dizer que o amado é igual feliz, certo? Facinho, né? Não? Ué, tem certeza? Amado dirige feliz, amado igual feliz? Claro que não, né, crianças? Olha aqui, ó. Dirige. O ato de dirigir. Então ele dirige e está feliz. Nós temos duas informações aqui, diferente dali que eu não tiro, né? Aqui, por exemplo, o amado está e está, não tem sentido. Mas aqui eu tenho um verbo significativo, ó. Um verbo significativo, mais um estado. Como é que se chama, então, este estado atribuído ao sujeito? Tem um nome. O complemento do verbo se chama objeto. Este estado, essa característica atribuída ao sujeito se chama predicativo do sujeito. Olha aí, coisa mais amor. Então aqui, embora eu tenha um verbo intransitivo, eu também tenho, por quê? Um predicativo do sujeito, porque eu tenho um amado que dirige e está. Aquilo ali é o estado, ou seja, a característica atribuída a ele, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Facinho, facinho. Muito bem, queridos. Isso aqui é muito fácil, né? Muito tranquilo. Se vocês acompanharem o raciocínio e acompanharem todos os vídeos, né? Passo a passo, vocês vão ver como uma análise sintática é uma coisa legal, é um joguinho, é show de bola. É fácil desde que vocês, né, usem o raciocínio. Não tem adivinhação aqui, não tem memória, vou memorizar alguma coisa, não tem. Tá? Então, queridos, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, né? Se inscrevam no canal da Editora Atualizar, se inscrevam no canal do professor Wilson, se inscrevam no canal do professor Washington, do professor Emerson Bruno, professor Tanaka, do professor Marco Ferrari, para que nós mantenhamos este projeto maravilhoso com aulas gratuitas, um acesso de material de muita qualidade para vocês. Um abraço e até a próxima!